Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser diferente de todos os outros. Eu, em regra, ando aí para essas terras, tento mostrar o país. Hoje vou-lhes falar de coisas dolorosas, coisas que a mim próprio me angustiam muito. Olhem, isto que vêem é um claustro. Estou-lhes a falar num claustro. Num claustro de quê? Um claustro de uma cadeia? Um claustro de um convento? Um claustro de uma exposição? É um claustro disso tudo. Bom, mas é o claustro da cadeia das Mónicas. Se os senhores viessem aqui, faz agora um ano, tudo isto era uma miséria. E agora, como veem, está limpo, está arranjado. Vem ali um homem de costas, está arranjado. Bom, aquele homem, queria dizer-lhes isso, aquele homem é um recluso. Um recluso, sim. Aquele homem está preso a cumprir pena. E não é nenhum homem mau. Não, pelo contrário. É um bom rapaz, tem sido aqui precioso, mas deixou-se arrastar por uma destas ciladas terríveis que o destino tece. Ele foi fazer uma aventureca que parece que não tinha importância nenhuma e afinal dali resultou uma catástrofe. Claro, foi condenado. Está aqui, está a trabalhar, ele e mais companheiros dele fizeram esta maravilha. Puseram em pé o claustro da cadeia das Mónicas. Bom, isto sim, isto é uma obra de caridade. Restituir aquele homem a um mundo de trabalho. Bom, também não era mau pagar-lhe o trabalho que ele faz. Mas sabem o que é o nosso orçamento? Trabalhar sim, pagar o menos possível. Vamos ver a exposição. A cadeia das Mónicas foi instalada no antigo convento de umas freiras a que chamavam as Mónicas. Mónicas porque era o convento de Santa Mónica. A Santa Mónica era, como sabem, a mãe do Santo Agostinho, portanto, as freiras de Santa Mónica eram da regra de Santo Agostinho. Bom, os conventos acabaram quando vem o liberalismo, puseram depois aqui várias casas de correção de raparigas. Eu ainda conheci isto quando era cadeia. Tinha aí muitas mulheres a fazer tapetes de arraiolos. Tapetes de arraiolos era uma coisa absolutamente esmagadora vir aqui, porque as mulheres presas são um espetáculo de uma tristeza que não pode imaginar. Um homem na cadeia ainda se aguenta, um homem, enfim, mantém um bocado a sua capacidade de luta, de resistência. Bom, mas as mulheres, talvez porque são presas com menos razão, visitar uma cadeia de presas é uma das coisas mais tristes que pode haver no mundo. Bom, hoje já não é uma cadeia, estão aqui, e serviu este espaço para uma exposição sobre este assunto. 500 anos das misericórdias portuguesas. À primeira vista, a gente não percebe, então vão fazer numa antiga cadeia a exposição das misericórdias. A razão é exatamente essa. É que nas antigas obras de misericórdia, a primeira e a mais importante era precisamente visitar os presos, os que estavam nas cadeias. A exposição abre por um conjunto de pormenores de um quadro de um pintor flamengo do século XVI que representa as 7 primeiras obras de caridade. As obras de caridade, como sabem, são 14, 7 relativas ao corpo, são estas. Lá está. Primeiro, visitar os presos. Reparem-me naqueles presos. Estão amarrados a um tronco e têm os pés presos ao tronco, não podem sair dali. Estão a ser visitados. Bom, o segundo é visitar os enfermos. Vê-se o enfermo, está numa cama, aquele interior não é um interior português, porque o quadro é pintado nos Países Baixos e vai ser visitado. A terceira obra é curiosa, é esta, vestir os nus. Nessa altura os tecidos eram muito caros, as pessoas tinham que suportar o frio sem nada para se agasalhar. E ali estão,
enfim, eles a vestir, a dar-lhes túnicas de linho. Aqui está a quarta obra de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. Estão a dar um pão a cada um. A quinta é dar de beber a quem tem sede. Reparem, estão com grandes canecas a vazar o vinho para vasos de barro e eles estão a beber. É engraçado, também há ali um quadro português, dar de beber, mas a vasilha é mais pequenina. Eles bebem muito menos. Aqui temos a sexta obra, que é dar pousada aos peregrinos, e a sétima, enterrar os mortos. Vão dois irmãos da misericórdia com um esquife, vão enterrar um morto. Bom, essa ideia das obras de misericórdia já era muito antiga. Ela aparece nos catecismos aí desde o século XII. As obras de misericórdia são o bem que as pessoas têm o dever de fazer. E não eram só as 7 que eu lhes descrevi. Essas 7 são relativas ao corpo. Havia outras 7 relativas ao espírito. Bom, vou dizê-las. Era ensinar os simples. Os simples eram os ignorantes. Ainda hoje, ensinar quem não sabe é um dever fundamental. Agora já não só das almas piedosas, mas do próprio Estado. Segundo, dar bom conselho a quem o pede. Terceiro, castigar os que erram. Quarto, consolar os tristes. Quinto, perdoar a quem erra. Sexto, sofrer as injúrias que nos fazem com paciência. E sétimo, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Bom, eram as 7 obras de misericórdia espirituais com as 7 corporais. Faziam 14. É para pôr em prática essas 14 obras de misericórdia e lhes dar vivência e realidade que, em Portugal, no ano de 1498, a rainha Dona Leonor fundou a primeira misericórdia portuguesa. A rainha Dona Leonor, de que lhes estou a falar, era a viúva do rei Dom João II. Bom, era também irmã do rei Dom Manuel. Enviuvou em 1495 e é em 98, numa altura em que ela era regente de Portugal, porque o rei, o verdadeiro rei Dom Manuel, tinha ido a Castela. Tinha ido a Castela numa viagem oficial para ser coroado herdeiro da coroa de Castela, e é aproveitando esse momento em que o rei Dom Manuel está fora de Portugal que ela, na sede de Lisboa, institui a primeira misericórdia portuguesa. A capela onde isso foi feito lá está, é a capela da Senhora da Piedade. Na Idade Média chamavam-lhe a Senhora do Chão Solto, porque aquilo tinha um chão térreo, acho eu. Bom, e por acaso está bastante abandonado. Já que estamos a celebrar os 500 anos das misericórdias, não deixava de ser oportuno restaurar não só aquela capela, como todo aquele claustro. Aquele claustro foi esburacado para encontrarem, enfim, as vísceras da Lisboa medieval e romana. Ficou lá um enorme buraco e não taparam nada. As pessoas pagam
uma taxa para entrar no claustro e quando saem vêm todas revoltadas. Então a gente pagou para ver um buraco. Porque as tais ruínas têm muito interesse, é claro que têm, muito, mas não estão explicadas. A pessoa vai ali, vê uma grande coisa arruinada, suja, cheia de pó, cheia de lixo, de ferramentas, uma coisa vergonhosa, quando aquilo é um dos mais ilustres monumentos de Lisboa. Bom, foi numa daquelas capelas, a maior de todas, esta que estão a ver, que se instituiu no dia 15 de agosto de 1498, a Misericórdia de Lisboa. O rei Dom Manuel, quando voltou da sua viagem, escreveu logo para o Porto, para Coimbra, para todas as vilas do país, a dizer que queria misericórdias do mesmo género, queria que em toda a parte houvesse misericórdias assim. Isto é para dizer que a instituição da misericórdia é realmente da rainha Dona Leonor, mas é uma coisa feita, combinada com o rei Dom Manuel. É o rei Dom Manuel que lhe manda dar uma extensão a todo o território português, aqui na África, depois no Brasil, depois na Índia, as misericórdias de certo modo dão a volta ao mundo. Isso é mais ou menos contemporâneo da reforma hospitalar feita em Lisboa. Já viram que eu estou a falar-lhes ao pé de uma maquete? Este é a maquete do Hospital de Todos os Santos, que por essa altura estava a ser construído no Rossio. Bem, quem conhece a Lisboa, imaginem que aqui é a pastelaria suíça. Isto tem 4 claustros. Imaginem que os 4 claustros fazem agora a Praça da Figueira. Olhem, a estátua do Dom João I, que lá está, é mais ou menos onde agora está aquela torre. Bom, isto caiu pelo terremoto, mas também isto foi iniciado por Dom João II, em 1492, e completado por Dom Manuel. Para isto ele mandou extinguir todos os hospitais de Lisboa, que eram muitos, eram quase 50, uns hospitalinhos pequeninos, um com um doente, outro com 2, outro com 3. Ele disse, acabem lá com isso tudo, essas rendas todas revertem para um grande hospital, e como os outros eram ao São Pedro, ao São João, ao São Francisco, ao Santo António, ao São Manuel, aos santos todos, ele chamou este Hospital de Todos os Santos. Bom, é nessa altura em que se está a construir o Hospital de Todos os Santos que a rainha cria a Misericórdia de Lisboa. Eu penso, em parte, por entender que não é suficiente fazer a saúde, é essencial fazer misericórdia, é essencial usar o coração. A exposição tem muitas outras coisas dignas de interesse. Bom, entre elas o catálogo. Foi publicado um catálogo extremamente bem feito, que é essencial para o estudo das misericórdias portuguesas. Até tem novidades. Tem aqui um artigo do Dr. Ivo Carneiro de Sousa que, de certo modo, demonstra que o tal Frei Miguel Contreiras, que se costuma ligar sempre à Fundação das Misericórdias, nunca existiu. É uma invenção muito posterior. Vêem-no ali pintado, mas é só pintado. Nunca houve nenhum Frei Miguel Contreiras. Foram uma criação realmente da rainha Dona Leonor. Também achei muito interessante isto que fizeram. Isto é uma reconstituição de uma antiga roda de expostos. Vinha-se do lado de fora, punha-se aqui o menino, dava-se volta a isto, tocava-se um badal, que aqui existia sempre, e do lado de dentro recolhia o menino. O menino levava sempre umas fitas, uns sinais, os sinais dispostos, também estão expostas.
Bom, mas o que esta roda tem de novo é que tem aqui montagens fotográficas que nada têm a ver nem com a roda, nem com a história. Isto é um pobre envergonhado, um homem que não ganha para viver e tem que abrir a mão. Este é um coitado que não tem onde dormir. Há ali mais 1000 jogos novos, mas para ele não há jogo nenhum. Este é uma velhinha que dorme, tem por travesseiro um degrau de pedra. Este pobre homem, coitado, esgotado. Esta mulher, coitadinha, ainda está a vender maçãs ali na Baixa. Este é um africano que se refugiou em Portugal, mas não tem quem lhe acuda. Bom, há estas fotografias, mas podia haver centenas delas. Ainda há realmente muita miséria, ainda há muitos irmãos nossos a sofrer. A misericórdia tem ainda um grande papel a cumprir. Dona Leonor é das figuras mais fascinantes da história portuguesa. Nestas coisas de ajudar os pobres, de assistência, ela já era uma mulher muito experiente. Mais de 10 anos antes tinha criado aqui nas Caldas umas termas, umas caldas, ainda hoje lhe chamam Caldas da Rainha Dona Leonor, para os pobres. E o que eu lhes estou a falar é na Igreja do Pópulo. Pópulo é uma palavra, quer dizer povo, uma palavra latina, Senhora do Povo. A Senhora do Pópulo era a Senhora do Povo. E isto queria dizer exatamente o mesmo, que Senhora da Misericórdia. Misericórdia é Senhora do coração para os pobres. E os pobres, então como agora, eram o povo. As misericórdias nascem assim, no fim do século XV, como uma obra da Igreja e do Estado. Os dois poderes dão-se as mãos para pôr em pé um sistema completo de realmente assistência aos necessitados. E tiveram um êxito extraordinário. O rei manda fazer misericórdias em todas as vilas importantes. Olhem, estou-lhes a falar na Misericórdia de Évora. A de Évora é fundada em 1499, logo no ano seguinte à de Lisboa. Esteve aqui o rei Dom Manuel, esteve aqui a rainha Dona Leonor, esteve aqui a rainha Dona Maria, esteve aqui toda a corte. Acho que eles estarão representados naquele quadro. Bom, e nasce assim, logo, o país, quando chega a 1500, já tem dezenas de misericórdias. Dezenas. Depois dá-se uma coisa. As misericórdias recebem muitos bens de pessoas generosas que deixam as suas fortunas para fazer bem e, quando estão muito ricas, começam a gastar o que têm em edifícios magníficos, como este, que é uma belíssima igreja, toda revestida à talha, em paramentos luxuosos, em cruzes de ouro e de prata, em custódias, em alfaias litúrgicas, até as gotas de sangue
do Cristo agonizante eram rubis preciosos vindos da Índia. Claro que o dinheiro que ia para esses gastos não ia para ajudar os enfermos e necessitados. E esse foi o primeiro mal das misericórdias. Bom, depois foram atacadas muitas vezes, depois do liberalismo tiraram-lhes muita coisa. Olhem, em 1862 ou 64, um ministro ordenou que todos os bens da misericórdia fossem transformados em papéis de crédito, títulos da dívida pública, que é claro, passados uns anos não valiam nada. As misericórdias ficaram na pobreza, pois a tudo têm resistido. Ainda hoje, as misericórdias são uma estrutura de bem-fazer sem outra que se lhe possa comparar no país. Eu vou ouvir um senhor provedor das misericórdias de agora. Este é o serviço da fisioterapia. Na água estão 3 senhoras, a Teresa, a Maria e a Laura. Uma delas está realmente a ensinar as outras. Uma tem medo da água, ela está a ensinar-lhe a ti perder o medo da água. A outra tem uma escoliose pronunciada, ela está a corrigir-lhe a escoliose. Esta minha visita à Misericórdia de Setúbal teve uma intenção. Foi mostrar que as misericórdias de hoje não são puras instituições históricas, museus, coisas muito importantes que vêm de há 500 anos, sepulcros por fora caiados de branco. Não! São realmente verdadeiras colmeias de fazer bem. E para terminar, eu quis ter uma pequena conversa com o senhor Mário Ferro, que é o provedor da Misericórdia de Setúbal. Há mais de 12 anos que ele exerce esta atividade e queria lhe fazer 2 perguntas simples. A conclusão é o senhor telespectador que vai tirar. Primeira pergunta. Senhor provedor, agradeço-lhe muito todas as facilidades que me deu aqui e fazia-lhe uma pergunta. Quantas horas por dia do seu trabalho o senhor dedica à misericórdia? É um pouco difícil dizer quantas horas, mas quando me reformei e já era provedor da misericórdia, passei a exercer tal como na minha profissão o tempo que ali passava. Portanto, é aquilo que se chama mais ou menos o full time. Eu estou aqui como estava na minha profissão. Quer dizer, um presidente em full time. A segunda pergunta já calculam qual é. E quanto é que o senhor provedor ganha por isso? Em dinheiro, 0. Mas em satisfação, muitíssimo. Quer dizer, e faz isso sem ganhar um centavo. Já agora faço uma terceira pergunta. O senhor provedor é o único provedor português a fazer isso? Não. Eu tenho mais 400 colegas que também são provedores e não ganham nada. E esta era a grande notícia que eu lhes queria dar. 400 provedores. Mas junto de um provedor há uma mesa, formada em geral por quantas pessoas? Podemos acrescentar mais 8 ou 9. Por 8 ou 9. Uns 10. Portanto, quer dizer, são muitos milhares de pessoas que dedicam a sua vida apenas a fazer bem, a sarar feridas, a enxugar lágrimas, a acabar sofrimentos. Eu acho que isto é realmente muito importante. A palavra solidariedade não é uma palavra vã. A misericórdia representa no tempo de hoje a solidariedade. E se eu não me engano, a solidariedade é a única esperança que nós temos para o futuro.